Olá, meus amigos e minhas amigas da leitura popular da Bíblia. Paz e bem, que nós chamamos de CEBI. Então, nós estamos estudando, neste ano, o livro do Atos dos Apóstolos. O livro do Atos dos Apóstolos, desde o começo até o fim, é espiritualidade mística. Vai falar de uma caminhada teológica, uma caminhada das primeiras comunidades cristãs. Quem escreveu o livro do Atos dos Apóstolos é o evangelista Lucas. Então ele escreveu o Evangelho segundo Lucas e seguimento o livro do Atos dos Apóstolos. Aqui nós estamos nos anos já 80, 90 depois de Cristo. E o assunto de hoje, então, vai falar de três personagens interessantes nesse assunto de hoje. Vocês vão anotar aí, pegar a Bíblia, é o Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 54, e vai até o capítulo 8, versículo 8. Aqui vai contar uma história de três personagens muito importantes dos primeiros cristãos. Então nós estamos lá no ano 80, 90 depois de Jesus. O assunto de hoje vai dizer assim, olha, para a Samaria, a palavra cruza fronteiras. Por quê? Porque o povo de Israel era muito fechado do Antigo Testamento. E quando veio Jesus, eles queriam Jesus só para eles. Eles achavam que Jesus não podia sair dali. E o projeto de Jesus era que, como é que era mesmo? É o que diz lá no Atos 8, ou melhor, Atos 1, 8. Né? A palavra de Deus será pregada na Judéia, ou melhor, na Galiléia, na Judéia, na Samaria, e vai até os confins da terra. Confins da terra, que diz aqui no nosso texto bíblico, são Roma. O evangelho tem que chegar lá. E hoje, nesse nosso assunto, nós vamos falar do martírio, a dispersão e a expansão da boa notícia de Jesus. Então, nós já estamos na terceira geração das comunidades cristãs. A primeira geração foi com Jesus, né, até a sua morte, e depois nós tivemos a segunda geração, a partir do ano 66, né, do ano 30 até o ano 66, é a primeira geração das comunidades cristãs, que a gente chama de cristianismo primitivos. Depois dos 67 até o ano 85, por aí nós estamos na segunda geração dos cristãos. Então aqui é a segunda geração. Depois do ano 100 vai ter a terceira geração dos cristãos e das cristãs. Bom, nesse vídeo de hoje, então, nós vamos conversar sobre três atitudes, três pessoas. Primeiro, o martírio de Estevão. Estevão foi assassinado por causa da palavra de Deus. Depois, Saulo, o perseguidor. E Filipe, o evangelista. Então, o Paulo, a gente chama de Saulo aqui, ele vai aparecer na Bíblia pela primeira vez no texto de hoje. Nós vamos pegar o capítulo 7 do livro de Atos, do capítulo 7, a partir do versículo 54, e vamos até o capítulo 8, 8. Capítulo 8, versículo 8, direto. E Paulo vai aparecer pela primeira vez na Bíblia no versículo 58, do capítulo 7, do livro do Atos dos Apóstolos. Então é muito interessante. Três pessoas, né? Então, e três assuntos bastante importantes. Estevão foi assassinado. Por que ele foi assassinado?
porque ele testemunhou a sua fé e foi morto. Mas quem que é Estevão? Então vamos voltar um pouquinho aqui no versículo, no capítulo 6 do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo de 1 a 7. Vai contar uma história, eu vou ler aqui para vocês entenderem que quando o Lucas estava escrevendo a história das primeiras comunidades, ele colocou a comunidade modelo. Quando a gente vai ler lá o capítulo 2 do Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 2, do 42 ao 47, é a comunidade modelo. Ó, eles viviam todo em comum. Dividia os seus bens entre eles. Partilhava o pão nas casas. Todo dia ia no templo. Então eles eram assíduos, quer dizer, participava dos ensinamentos dos apóstolos, na partilha do pão, na comunhão e na oração. Então era uma comunidade modelo. Tinha uma mesa, como se fosse uma mesa com 4 pés. Quer dizer, o primeiro pé, quer dizer, é a partilha. Eles viviam a partilha. Eles viviam a comunhão. Eles rezavam junto e era assíduo no ensinamento. Que ensinamento? O ensinamento novo. Agora Jesus ressuscitou. Então, logo após a Semana Santa, nós temos o tempo pascal, que nós temos a Páscoa de Jesus. Aí terminou a Semana Santa, que é o domingo de Páscoa, nós já começa o tempo pascal, a oitava da Páscoa. E depois vamos até o dia de Pentecoste. Então, nesse período pascal, a Igreja Católica celebra, então, 50 dias da Páscoa. E nesses 50 dias nós vamos ler o livro do Atos dos Apóstolos. Olha a importância do livro do Atos dos Apóstolos. Então, aí, quando chegou aqui, começou a ter já uma crise. Eu vou ler para vocês verem. Começou a mostrar. Primeiro já teve uma crise lá no capítulo 5 do livro Atos dos Apóstolos. Agora aqui estamos no capítulo 6 e 7. O que o capítulo 5 conta lá? Primeiro de tudo, conta no capítulo 4, né, do versículo 30 a 34, capítulo 4, versículo 30 a 34, que a importância de Barnabé. Barnabé vendeu todos os seus bens e partilhou com a comunidade. Já no capítulo 5, já conta a história de Ananias e Safira. O que eles fizeram? Eles venderam a sua propriedade, esconderam uma parte do dinheiro. Só vocês irem lá, capítulo 5, de 1 a 11, Atos, olha que interessante. Escondeu uma parte do dinheiro, os dois combinou. E o Ananias chegou primeiro e disse para o Pedro, está aqui a nossa parte da propriedade, nós vendemos, está tudo aqui. Aí o Pedro falou para ele, mas por que você está mentindo? Aqui nada é obrigado, aqui a gente faz todas as coisas por amor. A comunidade é assim, a gente faz por amor. Por que você mentiu para Deus? E nesse momento ele caiu morto. Diz que veio os jovens, enrolaram ele numa toalha e levaram para enterrar. 3 horas depois chegou a Safira, contando a mesma história. Pedro falou, mas por que vocês combinaram para mentir? Estou falando de Atos 5, de 1 a 11. Olha, os jovens que foram enterrar o seu marido já estão de volta aí. E ela caiu morta, enterraram ela também. Texto esquisito, né? Mas a gente vai aprofundar ele também, tá? Não se preocupe. Vai ter um vídeo para a gente gravar. Mas eles morreram de verdade mesmo? Como é que assim? Jesus não é o amoroso? A comunidade não é cheia de compaixão? Como é que caiu morto? A gente vai ver depois. É um ponto de interrogação, porque o assunto hoje é outro. E aqui vai aparecer um outro problema, que eu vou ler para vocês agora. Olha só, acompanha comigo aí o texto bíblico. Diz assim, olha, nesses dias, o número dos discípulos tinha aumentado e os helenistas começaram a queixar-se contra os hebreus,
porque as viúvas deles estavam deixadas de lado no atendimento diário. Os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não está certo que nós descuidemos da palavra de Deus para servir a mesa, as mesas. Procurem entre vós, irmãos, 7 homens de respeito, repletos do Espírito Santo, de sabedoria, e nós encarregaremos dessa tarefa. E nós assim ocuparemos com a oração e com a palavra de Deus. A proposta agradou a todos, e a multidão, então, escolheram Estevão. Aqui parece Estevão, homem cheio de fé do Espírito Santo. Também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, um gentio de Antioquia que convertera para a religião judaica. Foram apresentados aos apóstolos, que rezaram e puseram a mão sobre eles. E aqui tem um interessante, pessoal, que foi escolhido aqui 7 homens. E esses 7 homens, então estava tendo um conflito. Que a Bíblia, quando fala gentios, ou gregos, gentios, gregos ou pagãos, é tudo a mesma coisa. Estrangeiro também é a mesma coisa. Significa aqueles e aquelas que são de fora da Palestina. Então aqui houve um atrito entre o povo da religião judaica, que diz aqui, contra os gregos, que eram de outro país. Estava deixando de lado. E o Estevão entrou em cena aqui, né? Então o que aconteceu depois dessa historinha aí, é que o Estevão foi servir a mesa. O que é servir a mesa? Nos dias de hoje, para nós que trabalhamos em comunidade, é a cesta básica. Olhar o lado social, o povo que está passando fome, que não tem casa para morar. Então a igreja tem esse setor também, que a gente chama aqui, né, a doutrina social da igreja. Aí não é só rezar, é rezar, pregar a palavra, mas também olhar o problema social da igreja. Se for possível, cobrar das pessoas responsáveis, o prefeito, o governador, o presidente, para que as coisas funcionem direitinho. Muito bem. E daí agora, então, nós já vamos lá no capítulo 7, capítulo 7, versículo 54, né? Que nós vamos estudar hoje, até o 8:8. Eu vou ler e depois a gente faz uma reflexão aqui, que o nosso tempo aqui é curtinho, né? Nosso tempo aqui é muito curtinho, é só mais 20 minutos, né? Então, nesse texto que nós vamos ler, vai aparecer, então, 3 pessoas. Estevão, o mártir, Saulo, que estava perseguindo as comunidades, e Filipe, o evangelista. O Estevão, ele foi morto porque ele testemunhou a fé. Ele teve coragem de falar a verdade. E Saulo, que depois vamos chamar de Paulo, né, aprovou a morte de Estevão e perseguiu a comunidade de lá de Jerusalém, aquela religião, perseguiu a comunidade. Felipe levou a palavra para além de Jerusalém, foi até Samaria. Então aqui nós temos 3 pessoas, 3 atitudes. Olha, testemunho, perseguição, anúncio. Graças aos 3, né? Graças aos 3, a palavra cresceu e se espalhou. Os 3 cruzaram uma fronteira. Estevão cruzou a fronteira da morte. Ele fez a sua Páscoa, né? Estamos falando agora do tempo pascal, né? Ele passou para o lado de lá, para o lado de Deus. E Paulo, que aqui é chamado de Saulo, ele perseguiu os cristãos e os levou a cruzar fronteiras geográficas. Felipe, quando estava sendo perseguido, ele cruzou a fronteira da raça e da religião e foi parar lá em Azoto, né? E lá ele foi pregar a palavra. Então, o Lucas, que escreveu lá no ano 85, 90, ele quer mostrar, né, como que as comunidades foi crescendo e se espalhando pelo mundo afora. Diante dessas 3 pessoas, Estevão,
Saulo e Filipe. É bom olhar para nós, a nossa história pessoal de hoje e comunitária, e verificar as nossas atitudes. Às vezes nós somos Estevão, outras vezes nós somos Paulo, perseguidor, outras vezes nós somos Filipe. Então eu vou ler o texto aqui para nós acompanhar e depois a gente aprofunda mais um pouquinho, né? Capítulo 7, versículo 54 até o capítulo 8, versículo 8. Ao ouvir isso, ficaram enfurecidos em seus corações e rangiram os dentes contra Estevão. Repleto do Espírito Santo, Estevão fixou os olhos e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. Então disse: estou vendo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita. Eles deram fortes gritos, taparam os ouvidos e avançaram todos junto contra Estevão. Arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Então aqui Saulo aparece a primeira vez na Bíblia. Saulo aqui é Paulo, né? Ele chama Saulo aqui está no português, que seria do grego Saul, que foi o primeiro rei de Israel, né? Enquanto o apedrejavam, Estevão repetia essa invocação: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois caiu de joelho e gritou forte: Senhor, não os condene, porque eles não sabem o que estão fazendo. E, ao dizer isso, adormeceu. Saulo estava de acordo com a execução de Estevão. Nesse dia houve grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. E todos, fora os apóstolos, se espalharam pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e guardaram grande luto por ele. Saulo tentava destruir a igreja, entrando nas casas, arrastavam para fora homens e mulheres e lançavam na prisão. E os que tinham sido dispersados iam para um outro lugar, anunciando a boa nova de Jesus. Filipe desceu a uma cidade da Samaria e anunciava Cristo a eles. As multidões eram unânimes em escutar com atenção tudo o que Filipe dizia, pois ouviam e viam os sinais que ele realizava. De fato, os espíritos impuros saíam de muitos possessos, dando grandes gritos, e foram curados muitos paralíticos e aleijados, e foi grande alegria naquela cidade. Então, meus amigos e minhas amigas, o tempo aqui passa muito logo, já é 18 minutos, nós temos só mais uns 6 minutos para nós conversar. Então, que beleza esse texto, né? Então, o capítulo 6, a 9 do livro do Atos dos Apóstolos, então todos esses capítulos, capítulo 6, 7, 8 e 9, de Atos, descreve então, a atividade missionária da Igreja dos Sete. Então, no livro do Atos dos Apóstolos, tem duas igrejas, a Igreja dos Sete e a Igreja dos 12. A Igreja dos Sete é essa aqui, esse diácono aqui. E Paulo depois passa a fazer parte dela. Porque mais no capítulo 9 lá, né, no próximo vídeo, né, vamos ver também, ele cai também, né, ele cai por terra, né? E ele passa para o lado agora de Estevão, que já foi morto, né? Para o lado de Filipe, para o lado do povo de Deus. Aquele grande testemunho que nós sabemos, é muito fácil que Paulo caiu do cavalo, né? Mas não é bem assim, né? Então, todos esses assuntos, todos esses vídeos, a gente vai ver o martírio de Estevão, que é um dos 7. Né? Então, o martírio de Estevão.
E veremos ainda muita outras perseguição movida por Paulo, aqui seria Saulo, né? E a missão de Filipe, companheiro de Estevão, que são pressionados pela a perseguição, eles saíram correndo por esse mundo afora, né? Então, nós estamos no ano 80, 90, época em que Lucas escreve, as comunidades viviam uma grande perseguição. Era uma perseguição muito difícil que eles viviam, né? Tensão, época difícil, martírio, morte. E para descrever o martírio de Estevão, Lucas deixa transparecer que o mártir é quem mais imita Jesus. Ele vai falar aqui, né? Aquelas palavras que Jesus falou na cruz, né? Perdoai, Senhor, porque eles não sabem o que faz. O Estevão também falou nesse texto aqui, né? E ele falou também, o céu está aberto, e eu entrego o meu espírito. Mas por que será que Paulo, né, que era Saulo, tinha grande raiva, assim, que bicho mordeu será Paulo para fazer tudo isso aí, né? Pessoal, segundo a história, Paulo, ele é da cidade de Tarso, né? Acho que a maioria já conhece aí, né? É da cidade de Tarso. Ele fala, eu sou da cidade de Tarso, eu sou descendente da tribo de Benjamim, por isso que ele chama Saulo, né? Que era a tribo de Benjamim, era o Saul, lá na época do povo de Deus lá. E eles foram colegas de escola. Olha, Paulo, que agora é Saulo, né? Depois passa Paulo, Saulo, amigo de Estevão. Agora ele vê Estevão do lado contrário. Os dois estudou com Gamaliel. Os dois conheciam a lei. E aqui o Paulo, quando ele está testemunhando a morte de Estevão, quando Estevão é morto, com certeza caiu a ficha dele. Por isso que ele ficou revoltado, entrando nas casas, né? Tirando as pessoas, jogando para a rua, mandando prender. E quando ele vai lá no capítulo 9, que está falando no capítulo 6 a 9, ele pede ordem para os poderosos de Jerusalém para ir até a Antioquia. Para quê? Para perseguir a comunidade de Antioquia. A comunidade lá que está morando na Antioquia, que é a igreja dos 7. E depois ele acaba passando para o lado de lá. Então, meus queridos, cada semana a gente vai passar um vídeo aqui para vocês, é um vídeo resumo do assunto que a gente estuda, né? O nosso curso é sempre segunda-feira, então ainda tem tempo de entrar ainda, né? Se alguém quiser entrar, né? Já conhece, sabe aonde está aonde falar com quem falar, que pode falar comigo também, né? Quem está no assiste só pelo YouTube, pode falar comigo também, né? Através do meu WhatsApp, né? Que a gente tem lá. E pede para entrar, identifica e a gente pode entrar ainda. A gente estamos ainda estudando, vamos até lá, mês de junho, estudando esse assunto do livro do Atos Apóstolos. Então hoje nós vamos ficando por aqui, né? Vendo então a importância dessa comunidade, que ela tem martírio, tem quem evangeliza, tem quem persegue, mas eles continuam crescendo. Então que bom que nessa balança, né, o caminho vai sendo caminhando cada vez mais, porque a palavra, o Atos Apóstolos é que mais fala é caminho. Caminho no Atos Apóstolos significa aqueles que estão no caminho, aqueles que são cristãos. E caminhada significa evangelização. Então, caminho é vida cristã, né? Evangelização, e caminhada é evangelização. Então, um abraço a todos e até o próximo encontro, no próximo vídeo, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.